טוב ora lera Yaakov mishkenotera Israel vani berov razdera Avo veitera shtara velher al kotshera beiratera שתרה ווירה אבררה לפני אדוני עושי ואני תפילתי לרע אדוני את רצון אלוהים ברוב רסתרה הנני באמת שתרה ווירה אבררה לפני אדוני עושי ואני תפילתי לרע אדוני את רצון אלוהים ברוב רסתרה הנני באמת são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel. E eu, pela abundância da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei em teu santo templo. Em teu temor, Adonai, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde reside a tua glória. E eu me curvarei e me prostrarei. Ajoelharei diante de Adonai, meu Criador. E eu minha prece a ti, Adonai, em tempo de vontade. Adonai, pela abundância da tua misericórdia,
Risponde-me com a tua verdade salvadora. Sabe, quando a gente olha para um texto muito antigo, a tendência natural é ler a coisa toda como se fosse um livro de história. Ou talvez um manual de regras coberto de poeira, né? Aham, com certeza. A gente tem essa mania de engessar o passado. Exato. Mas e se a gente mudar completamente essa perspectiva? E se ler um texto sagrado for, na verdade, como descriptografar o código-fonte do próprio universo? Olha, essa é uma excelente forma de enquadrar o nosso tema de hoje. Porque a premissa fundamental de qualquer estudo cabalístico profundo parte exatamente desse princípio. Um texto como a Torá, ele exige muito mais do que apenas a visão física para ser compreendido. Não é só passar o olho na página. De jeito nenhum. É um material que demanda um estado de espírito específico, sabe? Uma chave de leitura. Não estamos falando de uma leitura passiva de palavras, mas de um processo de decodificação ativa. É você decodificar símbolos, sons e números. E é exatamente essa decodificação que nós vamos fazer no nosso mergulho profundo de hoje. A missão aqui é explorar as camadas ocultas de significado dentro desses textos sagrados e vamos usar como mapa os ensinamentos do Moré André Clem Rosa, da Escola Kibel Sinai. Um material riquíssimo, por sinal. Eu fico maravilhada com a profundidade disso toda vez que eu revisito. Não, é de explodir a cabeça. E para quem nos escuta ter uma ideia do caminho que vamos percorrer agora, nós vamos investigar a arquitetura oculta da alma humana. Vamos entender como o destino de uma pessoa pode ser calculado matematicamente, mergulhar na física das letras hebraicas e até, pasmem, descobrir como o próprio tempo de vida pode ser transferido de uma pessoa para outra. Isso do tempo de vida é chocante, mas o que torna essa jornada inteira tão reveladora é como ela começa. Começa com um choque de realidade sobre a nossa relação com o conhecimento em si. Como assim? O material do Moré André faz um contraste muito forte, muito evidente, entre o peso do aprendizado no passado e a leveza ou, digamos assim, a distração do nosso presente. Ah, sim, a questão do acesso à informação? Isso. Historicamente, gerações inteiras arriscavam a própria vida para acessar e estudar a Torá. Havia um perigo real, sabe? Um perigo físico envolvido. E hoje nós temos todo esse vasto conhecimento místico e filosófico literalmente a um clique de distância no celular. Pois é, e vamos desempacotar isso um pouco. Porque a tecnologia é inegavelmente maravilhosa. Mas ela levanta uma questão super prática. Com essa conveniência toda de ter bibliotecas milenares no bolso da calça, será que a gente não acaba perdendo a fome real pelo aprendizado? É o que parece, né? A gente fica anestesiado. Exato. Dá a impressão de que a dificuldade no processo de aprender, o próprio ato de lutar com um texto difícil, é o que faz a sabedoria criar raízes na nossa mente. Se não custa nada, se não tem suora na jogada, a gente simplesmente não dá o mesmo valor. O ponto central aí é o conceito de mérito. E, na tradição cabalística, mérito não é uma ideia punitiva, tá? É uma questão de capacidade. De expandir o próprio limite. Perfeito. A facilidade tecnológica não cria o vaso espiritual necessário para conter uma luz tão intensa. O mérito verdadeiro advém do esforço, porque o esforço expande a nossa capacidade de compreensão. E o texto oferece uma aplicação muito prática de como esse esforço deve ser direcionado. Que é o horário do estudo, certo? Exatamente. O momento do dia escolhido para o estudo. Os sábios indicam que o cenário perfeito para acessar esses mistérios é o amanhecer, que é descrito de uma forma lindíssima como o encontro entre Biná e Malchut. Peraí, deixa eu só fazer uma pausa rápida para a gente não perder quem está acompanhando a gente. Quando o texto fala em Biná e Malchut,
Nós estamos falando de conceitos muito densos da árvore da vida, certo? Sim, com certeza, mas dá para simplificar a mecânica da coisa. Binah representa o intelecto divino, a compreensão profunda, a estrutura lógica e o aspecto feminino da criação. Tá. A luz intelectual. Isso. Já Malchut é o reino físico, o mundo material onde nós vivemos, a execução final das coisas. O amanhecer é aquele instante exato de transição. Onde as duas coisas se encostam. Exato. É o momento em que a luz do dia, que é a clareza, o intelecto de Binah, começa a despontar, enquanto a escuridão da noite, que é o mistério, o mundo físico adormecido de Malchut, ainda está presente ali. É o cruzamento exato dessas duas frequências. Caramba! Então, o sacrifício de acordar antes do resto do mundo, de estar lá desperto, nesse cruzamento de energias, é o que constrói a fundação interna do estudante. Então o amanhecer não é apenas acordar cedo. É tipo uma interseção física e espiritual. E o sacrifício de estar lá, de passar frio, de levantar no escuro, é o que prepara o nosso terreno. Exatamente isso. Mas a pergunta que fica martelando é: o que exatamente nós estamos construindo com esse esforço todo? É aí que a coisa deixa de ser sobre ler um livro de papel e passa a ser sobre a arquitetura do nosso próprio ser. E essa transição de entender o texto para entender a si mesmo é quase imediata no estudo. A espiritualidade sob essa ótica, ela não é uma nuvem abstrata flutuando por aí. Ela é ativamente construída, como um prédio. Como uma arquitetura mesmo. Sim, e a primeira evidência matemática que o material nos apresenta sobre isso é através da gemátria, que é o cálculo do valor numérico das letras hebraicas. Existe uma correspondência matemática direta, tipo idêntica, entre a palavra Mishkan, que significa o tabernáculo, o santuário sagrado, e a palavra Neshama. Que significa alma. Exatamente. O valor é o mesmo. Olha, isso muda a perspectiva de absolutamente tudo, porque significa que a nossa alma é literalmente e numericamente um santuário. Aquelas páginas e páginas de instruções ultra detalhadas na Torá sobre como construir o tabernáculo físico lá no deserto, com todas aquelas medidas, tecidos, tipos de metais. Que muita gente acha chato de ler, né? Sim, que parece só um manual de engenharia antigo. Tudo aquilo, no fundo, é um manual de instruções sobre como construir a estrutura da nossa própria alma. O corpo humano passa a ser um microcosmos do universo inteiro. É perfeito. E, se a gente for usar uma analogia visual para quem está ouvindo, imagina que o corpo não é apenas uma máquina de carne e osso. Ele é um gigantesco e complexo instrumento musical biológico. Tipo um órgão de tubos de uma daquelas catedrais imensas. Nossa, essa analogia do instrumento acústico ilustra perfeitamente a mecânica que os sábios ensinam. Porque um instrumento precisa de caixas de ressonância afinadas para que o som saia perfeito. O material explica que a vida humana está sob a influência de 7 planetas e 3 sefirotes superiores. Que funcionariam como esse painel de controle? Isso. As sefirot atuam como canais de emanação da energia divina. Pensa nelas como se fossem as cordas mestras desse grande instrumento que você mencionou. E se as cordas estão desafinadas, a música sai completamente distorcida. Se a gente não souber harmonizar as frequências desses 7 planetas e dessas emanações divinas, o nosso corpo físico sofre as consequências. O desequilíbrio não fica só no plano das ideias. Nem um pouco. Ele gera reflexos imediatos. Doenças, bloqueios, problemas reais na nossa vida cotidiana. A causalidade é direta. Tem que afinar o instrumento. Todo dia. Manter a saúde desse microcosmo humano exige que ele vibre em sintonia com o macrocosmo. Agora, a forma como essas instruções de afinação foram registradas é o que me deixa mais fascinada. Elas não estão num manual separado no fim do livro. Elas estão nos nomes, né? Sim, elas foram codificadas na própria identidade, nos nomes e nas letras que definem os grandes patriarcas. Pois é. E se a gente vai falar de destino codificado em nomes, nós precisamos desacelerar um minuto e olhar para o exemplo de Yitzhak ou Isaac. Porque lendo o material, ficou muito claro para mim que o nome dele não é só um rótulo que os pais acharam bonitos na hora de registrar a criança. Ah, longe disso. É uma equação de engenharia pura. Exato. É uma fórmula matemática exata que descreve cada aprovação que ele e a família dele iam passar.
Eu fiquei impressionado com essa matemática. A precisão é realmente assustadora. O nome Yitzhak, em hebraico, ele é composto por 4 letras: o Yud, o Tzad, o Het e o Kaf. A investigação profunda dessas 4 letras revela um cronograma espiritual completo da vida dele. Tá, vamos destrinchar isso, começando pela primeira letra, o Yud. Vamos lá. O valor numérico da letra Yud é 10. Na mecânica cabalística, o 10 aqui tem uma dupla função. Primeiro, ele mapeia as 10 provações extremas pelas quais o pai dele, Abraão, teve que passar para forjar o próprio mérito, e, ao mesmo tempo, representa a estrutura completa das 10 Sefirot, a árvore da vida. É muito peso conceitual para uma letra só. E é só a primeira. Pois é. Aí nós passamos para a segunda letra, o Tzad, que tem um valor numérico de 90. 90 era a idade exata de Sara, a mãe dele, quando o milagre do nascimento de Yitzhak aconteceu. Isso mesmo. E não é só o número. Tem mais. O próprio formato e o som da letra Tzad carregam a raiz da palavra tzadik, que quer dizer um homem justo. Ou seja, o destino moral dele e o milagre biológico da mãe estão prensados dentro da mesma letra. É uma densidade de informação absurda. E o mapeamento continua com a terceira letra, o Het. O valor numérico do Het é 8. O mecanismo por trás desse número 8 está ligado diretamente ao fato de que Yitzhak foi a primeira criança a ser circuncidada exatamente no 8º dia de vida. Que inaugura um pacto físico. Sim, e espiritualmente o 8 sempre representa aquilo que transcende a ordem natural. A natureza tem 7 dias, né, os dias da criação. Então o 8 representa a 8ª Sefirá, o nível onde você transcende a natureza e alcança a luz da Torá. E a equação finalmente fecha com a letra Kuf, que vale 100, que obviamente não por acaso era a idade de Abraão quando Isaac nasceu. Tudo conectado. Máxima da árvore da vida. Quando a gente junta tudo isso, tipo 10, 90, 8 e 100, a gente percebe que a vida desse homem estava milimetricamente roteirizada no exato momento em que ele recebeu esse nome. É, como você disse, a matemática do destino. O que nos força a fazer uma ponte muito curiosa agora. Diga. Se o nome de Yitzhak demonstra um destino calculado nos mínimos detalhes, com números e datas tão específicas, o material do Moré André nos apresenta o extremo oposto quando investiga a alma do rei Davi. Ah, essa parte é muito doida. Sim, porque é uma alma que, surpreendentemente, não tinha cálculo de tempo nenhum. É aqui que eu preciso levantar a mão e questionar. Porque a história do rei Davi, ela subverte completamente tudo que a gente acabou de estabelecer sobre destino fechado. Sim, ela quebra a regra. Totalmente. O ensino diz que, originalmente, a alma de Davi tinha uma cota de vida igual a 0. Ele não ia viver um único dia sequer na terra. E a solução para isso foi que o primeiro homem, Adão, doou 70 anos da própria vida para que o Davi pudesse existir. Isso? Mas espera um pouco. Isso muda tudo. Isso significa que o nosso tempo de vida não é uma cota isolada e imutável de anos. Existe, sei lá, algum tipo de conta bancária cósmica onde a gente pode fazer transferências de anos de vida de uma pessoa para outra. Como isso funciona na prática? Olha, a sua perplexidade faz todo sentido, eu também fiquei assim, porque isso quebra a nossa visão moderna ocidental e super individualista sobre o tempo, né? Totalmente. Meu tempo é meu tempo. Mas a Kabbalah entende que o tempo de vida não é uma posse privada, egoísta. É um recurso energético dentro de uma verdadeira economia cósmica. Adão, lá no início, ao contemplar a imensidão das almas futuras, ele viu a beleza extraordinária da alma de Davi. Ele viu o potencial que estava ali. Exato. E ele percebeu que o mundo ia precisar daquela luz específica. O mundo precisaria que os salmos pudessem ser compostos e deixados para a humanidade. Sem o tempo de Adão, os salmos nunca existiriam. Então não foi um simples presente de aniversário. Foi um investimento espiritual no futuro da humanidade inteira. Precisamente, foi uma aposta altíssima. E o retorno desse investimento foi imenso. O material destaca que Davi utilizou esses 70 anos emprestados com
tanta intensidade, sabe? Com um amor tão absoluto pelo Criador, que ele alcançou o seu tikkun, que é a restauração total da alma dele ainda em vida. Ou seja, ele não precisou voltar. Ele não precisou reencarnar para consertar pontas soltas. Ele pegou um tempo que nem era dele e gabaritou a existência na primeira tentativa. É maravilhoso. E o que isso demonstra é que não é apenas a quantidade de tempo que importa, mas a densidade do que se faz com esse tempo. Essa matemática das letras e a transferência do tempo nos mostram que a realidade é altamente maleável para quem entende os seus mecanismos. O que nos leva à grande ferramenta de manipulação dessa realidade, que é o próprio alfabeto. A gente falou de letras como bloquinhos de Lego que formam destinos, mas como a Cabala destrincha isso na prática da leitura? O material apresenta uma técnica chamada Mispahapanim. Sim. E eu gostei de chamar isso mentalmente de a explosão das letras, porque é exatamente o que parece. Explosão é um termo muito visual e preciso para explicar o Mispahapanim. Porque na superfície, quando nós lemos uma palavra hebraica, a gente soma o valor simples de suas letras e obtém um número. Mas a técnica do Mispahapanim, ela vai muito além desse bloco sólido da palavra. Ela quebra a palavra. Isso. Ela exige que se escreva o nome de cada letra por extenso. É a analogia do microscópio eletrônico. A gente olha para uma palavra no texto e acha que é uma molécula simples, sólida. Mas quando a gente dá um zoom máximo, ou seja, quando escrevemos o nome de cada letra que forma a palavra por extenso, a gente descobre que existem partículas subatômicas ali dentro interagindo. Perfeito. Vamos fazer a matemática disso ao vivo para ficar claro, porque a teoria é fascinante, mas a prática é de explodir a cabeça. O material usa como exemplo a palavra erer. Isso, a palavra erer, que carrega a ideia de valor ou estimativa no hebraico, ela é formada basicamente pelas letras Aleph, Resh e Kaf. Ok. Se a gente fizer a soma simples dessas três letras, o Aleph vale 1, o Resh vale 200 e o Kaf final vale 20, teríamos um valor de fácil em torno de 221. Normal. Mas quando aplicamos o Mispahapanim, a regra do jogo muda completamente. Deixa eu tentar fazer esse cálculo mentalmente junto com você e com quem está escutando. Ao invés de só somar o 1 do Aleph, nós escrevemos a palavra Aleph inteira. E a palavra Aleph, o nome da letra, é composta pelas letras Aleph, Lamed e P. Exato. E a soma só dessas partículas do nome do Aleph dá 111. Viu como salta? Demais. Aí depois a gente pega a letra Resh e escreve o nome Resh por extenso, que dá as letras Resh, Yud e Shin. A soma só disso dá absurdos 510. E por fim, a última letra, o Kaf, escrito por extenso como Kaf e P, nos dá 100. E o resultado final dessa sua explosão altera completamente o panorama da palavra. Quando somamos 111 com 510 e com 100, nós chegamos ao número 721. É um salto gigantesco. Gigante! Nós saímos de um 1221 lá na superfície da página para 721 nas profundezas do código. O mecanismo por trás disso é que esse novo número, gerado só pelas letras ocultas, atua literalmente como um hiperlink. Como se abrisse uma nova página na internet. Isso. Ele conecta a palavra original a eventos históricos e frequências espirituais totalmente diferentes dentro da Torá, revelando redes de significados que o leitor comum jamais veria passando o olho. É literalmente ler o código-fonte rodando por trás do texto. Mas a genialidade desse sistema é que ele não fica restrito à matemática abstrata e a números no papel. E acho que esse é o ponto mais surpreendente que a gente viu. O alfabeto hebraico tem uma dimensão intensamente física. Física e fonética, sim. Lembra da nossa analogia do corpo como um instrumento acústico biológico agora há pouco? Do órgão de tubos. Isso. A forma como os cabalistas agrupam essas letras prova exatamente isso. Não é só mental. É verdade. O agrupamento das letras não é feito por ordem alfabética ou por valor numérico, como a gente faria numa planilha, mas pela fisiologia humana pura. Pela anatomia da boca. Pela engenharia de como o ar passa pelas nossas cordas vocais, de como ele interage com a língua, com os dentes e com os lábios.
Os sábios dividiram as 22 letras hebraicas em 5 grupos de pronúncia distintos. E o mecanismo impressionante por trás dessa divisão espelha estruturalmente os 5 livros que compõem a Torá. Isso significa que o nosso corpo físico toca a Torá como se fosse uma partitura musical. A gente pode até testar isso fisicamente agora para ilustrar. O primeiro grupo são as letras guturais. Se a gente tentar pronunciar o Aleph, o Rei, o Het, o Ain, a vibração acontece toda lá no fundo da garganta. Quase na base do pescoço, né? Isso, é profundo. Em contraste total com o segundo grupo, que são as labiais. Letras como Beit, Vav, Mem e P. Pensa nelas. O som é gerado exclusivamente pelo toque e pela pressão dos lábios na parte mais externa do rosto. É só boca ali na frente. E a viagem sonora continua, ela vai para dentro da boca de novo, com o terceiro grupo, as palatais. O Gimel, o Yud, o Kaf e o Kuf. Para falar isso, você exige que o som bata lá no céu da boca para existir. E logo depois nós temos o quarto grupo, as dentais ou sibilantes, onde o ar precisa ser forçado por entre as frestas dos dentes, criando aquele som mais cortante do Zayin, do Samek, Tzad, Resh e Shin. E aí o sistema fisiológico se completa com o quinto grupo, que são as linguares. O som de letras tipo o Dalet, Tet, Lamed, Nun e Tav. É um som que depende inteiramente da agilidade da ponta da língua tocando a parte frontal e superior da boca, atrás do dente. Exato. Quando nós conectamos essa biologia com o conceito dos 5 livros da Torá, a gente entende que o estudo cabalístico exige a participação completa e física do ser humano. A fala não é apenas comunicação para passar um recado. Não é bater papo. Não. É um ato de vibração que alinha o microcosmo do nosso corpo com o macrocosmo divino. Você ativa as engrenagens físicas. O que nos leva perfeitamente à última grande engrenagem que vamos analisar hoje. Porque se a gente juntar as palavras explodidas que vimos, o som físico dessas letras na boca e o impacto vibracional disso tudo, no universo, a gente descobre que essas ferramentas também são capazes de mapear coisas totalmente intangíveis. Como, por exemplo, o tempo e o perdão. Isso. O material do Mori traz um exemplo magistral de como os cabalistas encontram essas pontes no tempo usando as Roshé Tevot, que são as letras iniciais das palavras de um texto. O exemplo clássico utilizado vem do Cântico dos Cânticos, o Shir HaShirim. Que é um texto maravilhoso. É poesia pura. E há um versículo específico ali que resume a essência da relação entre o ser humano e o divino. A frase é Ani ledodi vedodi li. Que se traduz como Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma declaração que é o absoluto ápice da poesia romântica e espiritual. Mas como a gente já aprendeu no nosso mergulho de hoje, por trás da poesia sempre existe um mecanismo rodando. Sempre tem um código. E a engrenagem se revela quando nós separamos as letras iniciais de cada uma dessas 4 palavras hebraicas na frase. Pega o Aleph da palavra Ani, o Lamed de Ledod, o Vav de Vedod e o Lamed de Li. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ao juntar essas 4 iniciais, forma-se uma nova palavra, Elu. Elu. O mês hebraico que funciona exatamente como a grande antessala para as festas de Ano Novo e para o Dia do Perdão. E, cara, o que eu acho mais bonito e poético nisso tudo é como a estrutura desse código subverte a nossa ideia comum de lei e punição. Sim, a ideia de um tribunal severo, né? Isso. A senha para destrancar a grande janela temporal do perdão, que são os 40 dias de Techuvá, não é uma fórmula rígida e fria de tribunal. O código está escondido dentro de uma declaração de amor incondicional e recíproca. É porque o mecanismo do perdão é, na sua essência, um mecanismo de amor. A palavra teshuva frequentemente é traduzida apenas como arrependimento, o que é um pouco limitante. A raiz verdadeira da palavra significa retorno. Voltar para casa. Isso. O mês de Elu, que está codificada nesse verso, é um convite para esse retorno à nossa origem divina. Utilizando a meditação, a limpeza da alma e a recitação dos salmos como esse caminho de volta. E olha os salmos aparecendo de novo. Os salmos que foram compostos lá atrás pelo rei Davi, com o tempo que o Adão emprestou para ele.
Olha como absolutamente todas as peças desse quebra-cabeça se conectam. É uma arquitetura perfeita. É sim. E para a gente amarrar essa jornada incrível que fizemos hoje, nós começamos desmistificando o esforço e o mérito lá no amanhecer, onde o intelecto de Binah e a matéria de Malchut se cruzam, vimos que a nossa alma é estruturada matematicamente como um santuário de ressonância. Exploramos também as engrenagens do destino, na precisão milimétrica do nome de Yitzhak, e na tal da economia cósmica do tempo de vida do rei Davi. Mergulhamos na técnica maravilhosa de explodir as palavras para encontrar conexões escondidas, e mapeamos a sinfonia fisiológica do alfabeto em sintonia com a Torá. E por fim, vimos como o tempo do perdão está secretamente atrelado ao amor profundo através dessas iniciais do Cântico dos Cânticos. É um sistema de absolutamente nada, nada é por acaso. Nenhuma letra tá solta. Nenhuma. E diante de tanta interconexão, eu confesso que saio desse estudo de hoje com um questionamento gigante martelando na cabeça. E tem a ver com aquela ideia de que o tempo de vida não é uma propriedade exclusiva nossa. O conceito da transferência dos anos, do Adão para o Davi. Exatamente. Porque pensa bem, se o primeiro homem pôde olhar através das gerações e enxergar o potencial daquela alma específica e decidir doar 70 anos do próprio tempo para garantir que a humanidade tivesse os salmos, isso nos obriga a olhar para o espelho. Com certeza. A gente passa a vida inteira com essa ilusão de posse, né? Achando que as 24 horas do dia nos pertencem por direito, que a nossa vida é só nossa e acabou. Mas e se o tempo que nós estamos vivendo agora, respirando nesse exato minuto, for resultado de uma transferência? É um pensamento pesado. E se o nosso tempo de vida for, metaforicamente, composto por anos suados e doados por inúmeras gerações que vieram antes de nós? O questionamento não é só sobre quanto tempo temos de saldo, mas sobre prestação de contas. A responsabilidade sobre o recurso recebido. Exato. Se nós estamos vivendo nesse tempo emprestado da humanidade, o que a gente está compondo hoje? Nós estamos escrevendo os nossos próprios salmos para as próximas gerações ou estamos apenas sentados no sofá assistindo a areia da ampulheta escorrer? Olha, é uma mudança de paradigma gigantesca. É deixar de ser um consumidor passivo do tempo e passar a entender a vida como um recurso compartilhado que exige de nós uma resposta ativa e de impacto no mundo. É o desafio de deixar de ler só a superfície das coisas e começar a acessar o código-fonte da própria vida. Continue investigando as entrelinhas, continue não aceitando as respostas fáceis da superfície. E um muito obrigado a quem acompanhou a gente mais essa investigação profunda. Um grande abraço e até o próximo mergulho. מה טובו אורלה יעקב משכנותיה ישראל ואני ברוב רזדרה וביתרה אשתרה בהר על קודשרה בירתרה אדוני ערבתי מאום ביתרה ומקום משכן כבודרה ואני אשת הרע וברע אבררה לפני אדוני יושי ואני תפילתי לרע אדוני את רצון אלוהים ברוב רזדרה ענני באמת ישרה משכנותיה ישראל ואני ברוב רזדרה וביתרה אשתרה ולהר על קודשרה בעירתרה אדוני ערבתי מעון ביתרה ומקום משכן כבודרה ואני אשת הרע ובירה אבררה לפני אדוני יוסי ואני
תפילתי לרע אדוני את רצון אלוהים ברוב רשדרה הנני באמת ישרה são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel. E eu, pela abundância da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Me prostrarei em teu santo templo, em teu temor. Adonai, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde reside a tua glória. E eu me curvarei e me prostrarei, ajoelharei diante de Adonai, meu Criador. E eu minha prece a ti, Adonai, em tempo de vontade. Adonai, pela abundância da tua misericórdia, responde-me com a tua verdade. Salve